Esse vídeo é a parte 2 do vídeo referente à nossa ciranda da leitura do Instituto de Educação e Saúde para Mulheres. E a primeira parte você encontra no link que está aqui na descrição. Se você ainda não faz parte do Instituto, quer entender mais sobre o nosso trabalho, que atribui uma importância enorme, gigantesca na saúde da mulher de maneira integral, pensando nos pilares de saúde mental, emocional e física, deixe um comentário ou entre em contato com o nosso suporte, que a gente esclarece todas as dúvidas e te mostra tudo que a gente tem no Instituto. Hoje, a gente está falando da ciranda da leitura, que é uma atividade que acontece uma vez por mês, onde eu dou uma indicação de livro e faço uma resenha, um resumo, para que você possa entender melhor os pontos importantes de que esse livro pode te trazer para um universo de mais responsabilidade, de mais cuidado, de mais ação sobre a realidade e de mais evolução. Então, hoje nós estamos debatendo esse livro aqui, do Jordan Peterson, 12 regras para a vida. E no vídeo 1, eu já falei das primeiras 5 regras. Agora a gente vai falar das últimas 7 regras. E se você gostou, se você já leu o livro, me conta aqui nos comentários e adiciona aí quais são as suas conclusões, o que você achou, se você acha que faz sentido isso que eu falei aqui, ou se chamou a atenção de você nas regras foram outros aspectos, porque o livro é assim. Cada vez que a gente lê, a gente tira conclusões baseadas naquilo que é importante pra gente. Isso que é o mais mágico da leitura. Então, vamos lá para as nossas 7 regras que faltam. Bom, falamos até a 5ª regra, então. E aí, a 6ª regra, ele diz o seguinte, gente, isso cai como um chapéu na cabeça de tanta gente hoje em dia, principalmente com as redes sociais. A 6ª regra diz o seguinte: deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. O que ele quer dizer com isso? Primeiro olhe para o seu próprio umbigo antes de querer mudar todo o resto do universo. Porque tem muita gente que, na verdade, não olha para si e está olhando lá para o telhado do outro, né? E é justamente isso que ele fala. Então, ele fala o seguinte: as pessoas que experimentam o mal podem certamente desejar perpetuá-lo, dando troco adiante, mas também é possível aprender o bem ao experimentar o mal. Trazendo nesse contexto de que ele fala tanto no livro sobre que toda ordem vem de um caos, que o caos é o que reestrutura a nova ordem. Então, às vezes a gente tá ali com a vida tranquila, né? Tudo linear, tudo vai bem. E aí, com o passar do tempo, com a experiência, a gente sabe que, bom, está tudo bem, daqui a pouco vai ter alguma coisa que vai sacudir aqui, porque a nova ordem, ela precisa ser implantada o tempo todo, é assim que a gente evolui. E só o que tira a gente da zona de conforto é que é capaz de atribuir uma nova ordem, uma reorganização, né? Só que ele fala assim, que esse caos, ele pode trazer pra gente consequências positivas ou negativas. A gente pode absorver esse caos e se transformar em pessoas caóticas, ou a gente pode absorver esse caos e ressignificar o caos, pensando que eu preciso aprender com isso e daí reestabelecer uma nova ordem. Vou dar um exemplo para vocês. As crianças que sofrem bullying, por exemplo, sofrem bullying na escola. Existem muitos casos, e a gente tem visto muito por aí, de notícias de adolescentes que vão, né, em escolas e acabam cometendo atos absurdos, extremos, né? E quando a gente vai ver o histórico dessas crianças, desses adolescentes, a gente sempre vê que eles foram vítimas de alguma coisa, ou naquela escola, ou algo que tem relacionado com alguém daquela escola, ou inexplicavelmente, né, eles quiseram ali reproduzir o que aconteceu com eles de uma maneira muito mais brutal. Nesse caso, esse caos trouxe ali a necessidade de perpetuação do caos. Agora, quando a gente está em meio ao caos, ao meio à desordem da vida, com coisas que nos pegam de surpresa, a gente sempre vê isso como uma bifurcação no nosso caminho, né? Sempre assim, esses momentos que nos são desafiadores, eles sempre nos colocam numa situação de reflexão.
Ou eu sou uma pessoa impetuosamente impulsiva, né? Que acabo agindo ali pelo meu emocional e vou fazer o que me der na telha, e normalmente isso vai causar uma multiplicação do caos, uma piora da situação. Ou eu sou aquela pessoa que, parando nessa bifurcação, eu penso: qual resultado eu quero atingir com a minha ação agora? Eu quero botar mais lenha na fogueira, eu quero dar mais asas a esse caos, ou eu quero parar o caos e restabelecer uma ordem porque eu quero ter paz. Bom, eu quero ter paz, e a partir daí o que eu preciso fazer? Então ele fala isso, né? Que as pessoas que experimentam o mal, elas têm essa possibilidade de perpetuar o mal ou de fazer algo diferente com isso. E aí um exemplo que ele dá é do Alexandre, eu não sei se eu vou conseguir falar esse sobrenome, Alexandre Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, eu não sei se é assim que fala. Mas essa pessoa, ele foi aprisionado em um campo de trabalho soviético, certo? E ele foi preso, ele foi torturado, ele sofreu diversos abusos, ele foi lançado à prisão pelo próprio povo. E depois ele foi acometido de câncer. E aí o que aconteceu? Ele escreveu um livro, né, chamado Arquipélago Gulag, que destruiu total e definitivamente a credibilidade intelectual do comunismo como uma ideologia ou sociedade. Então ele transformou isso em algo que fosse reprodutível para as pessoas numa mudança de pensamento. Ele poderia ter perpetuado esse mal. No entanto, ele preferiu usar do que aconteceu com ele para ressignificar em outra ação diferente. A gente tem diversos exemplos disso. Nelson Mandela é outro exemplo disso, né? Que também sofreu com as regras do apartheid, foi para a prisão, ficou anos preso e lá ele se desenvolveu de tal forma que ele transformou esse caos em uma nova ordem, onde o resultado foi muito maior, né? O impacto foi muito maior do que se ele tivesse absorvido aquele mal para reproduzi-lo depois. Então, a pergunta, né, que o Peterson faz é quando a gente quer dar conta da outra, do externo, né? Porque às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo aqui dentro e a gente dá conta do externo. A gente nem sabe lidar com os nossos próprios problemas, mas a gente tem a solução para os problemas de todo mundo. Assim como tem aquela pessoa que nem lida com seus próprios problemas e quer vir dar pitaco nos nossos, né? Então ele fala o seguinte. A pergunta que ele faz para os leitores é: você arrumou a sua vida? Você arrumou? O que está acontecendo na sua vida? Para isso, a gente precisa de autoconhecimento também, né? A gente precisa parar para pensar. Vocês vejam que cada regra puxa a regra anterior, né? Alguma regra anterior. Então, eu preciso saber onde é que eu tô, onde é que eu quero chegar. Você arrumou a sua vida? Então, ele fala os seguintes conselhos. Comece a parar de fazer o que você sabe que é errado. Porque a gente faz coisa que a gente sabe que é errado. Então, pare de fazer isso. Pare de fazer. Faça apenas as coisas das quais você possa falar com honra. Sabe aquela coisa assim? O que você está fazendo quando ninguém está vendo? É mais ou menos isso. Quando você estiver fazendo algo que ninguém está olhando, procure fazer coisas das quais você se honra de fazer, né? Porque não adianta da boca para fora aqui, da rede social para fora, a gente fazer coisas quando, na verdade, lá no miolo, tá tudo diferente daquilo. E hoje a gente vê muito isso, né? Porque as pessoas se colocam, se vendem. Hoje as pessoas se vendem. O marketing virou algo que faz tanto parte da nossa vida que mesmo que as pessoas não vendam um produto, elas estão se vendendo na rede social, né? E elas se vendem da melhor forma. Só que quanta desonra tem por trás disso, né? Muitas vezes. Aí ela fala: não culpe o capitalismo, a esquerda radical ou a iniquidade de seus inimigos. Claro que ele faz aqui uma analogia à política, né? Ele discorre sobre isso no capítulo, mas na verdade isso aqui quer dizer que não culpe os outros pelos resultados que você tem. Tenha autorresponsabilidade. O que você tem é o que você provocou ou o que você escolheu.
Ainda que você diga, mas eu não queria ter escolhido, mas você escolheu. Mas se eu soubesse, eu não tinha escolhido, mas você escolheu. Essa é a realidade. O chamado do Jordan é muito para isso. Veja a vida como a realidade, né? Então, não culpe os outros. Não culpe os outros dos seus resultados, né? Pegue para você esse resultado e diga, eu quero ter um resultado diferente. Então, o que eu preciso fazer para isso? Tenha um pouco de humildade, pelo menos um pouco de humildade. E não reorganize o externo até que você tenha ordenado sua própria experiência. Tudo parte da nossa experiência. Enquanto a nossa vida está um caos, a gente não consegue reorganizar nada do externo, né? A probabilidade da gente reproduzir o caos é muito grande. Se você não pode levar paz para a sua casa, como ousa tentar governar uma cidade? Claro que isso é uma outra analogia, né? Mas se você não tem paz na sua própria casa, como que você quer organizar o resto, né? Então, primeiro de tudo, arrume essa casa. Agora, assim, antes de começar a fazer críticas, comentários e dar soluções para os outros, né? Vamos parar a pensar assim, escuta o outro, vê o caos da vida do outro, mas a gente para e pensa assim, a minha, como é que tá? Será que a minha tá organizada? 7ª regra, busque o que é significativo, mas não o que é conveniente. Gente, essa regra... Veja bem, fazer apenas o que dá prazer e é conveniente significa ser guiado pelos impulsos, mentir, trair, furtar, enganar, manipular, entre outros. A gente pode acabar aqui essa regra, né? A gente não precisa nem falar mais sobre isso. A gente precisa fazer o que é necessário, o que é significativo, não o que é conveniente. Às vezes, o que é significativo também é conveniente, porém com um tempo maior de resultado, né? Mas tudo aquilo que é conveniente, é só conveniente, é escolher coisas que trazem esse resultado imediato, né? Sem pensar no que vem depois, sem pensar nas consequências, é simplesmente ignorar a realidade. A gente costuma muito ouvir a seguinte frase, né? Que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. A gente pode escolher não plantar, mas a gente não escolhe não colher. Ou a gente escolhe o que a gente vai colher no momento do plantio. Porque a gente não pode querer plantar, né? Quem planta ventos colhe tempestade, já diz a música, né? Quem planta ventos colhe tempestade. A gente não pode esperar plantar espinhos e colher flores. Então, a gente tem que pensar que a grande maioria das coisas leva tempo. Se a gente faz uma analogia com o caos da vida, com a criação da vida, isso é nítido. A gente demora 9 meses para o milagre da vida acontecer. Né? A gente gostaria que durasse uma semana, mas não dura uma semana, não no ser humano. Então, tudo leva tempo. E, normalmente, o que é significativo, o de produção, leva tempo. Hoje, a gente vive no mundo do imediatismo, né? A gente quer tudo ser imediato. Um dos livros que a gente vai trazer para a Cirana, inclusive, é um livro da Anna Lempck, né, que é A Nação Dopamina, e já indico a obra para vocês, que ele fala justamente disso, o quanto o ser humano busca cada vez mais por prazeres imediatos. E aí depois não quer arcar com as consequências daquilo, né? Então, quem mente, quem trai, quem não tem caráter, quem deturpa situações, quem manipula situações, está simplesmente se colocando num lugar que acha que é privilegiado de só fazer o que é conveniente. E essa é uma das regras para o fracasso, né? Então, tente não fazer só o que é conveniente, faça o que você precisa fazer. Se trabalha... Aí ele fala o seguinte, como eu falei para vocês lá no início, no primeiro vídeo, ele faz sempre uma analogia bíblica, né, com o cristianismo. Então, ele fala o seguinte, se trabalha para o enobrecimento do ser, para o estabelecimento do paraíso, então é Cristo. Se trabalha para a destruição do ser, para a geração e propagação de dor e sofrimento desnecessários, então é Satanás. Essa é a realidade arquetípica e inescapável. Ele está falando aqui de simbologias,
né? E não tá falando necessariamente da representação religiosa, mas a simbologia. Então, eu costumo dizer, esses dias eu estava tendo uma conversa com os meus filhos e eles disseram assim, mamãe, mas como a gente vai saber se é certo e errado, né? Porque a gente falando, ver esse tipo de vídeo não é certo, fazer esse tipo de coisa não é certo. Mas na inocência da criança, quando ela está aprendendo, muitas vezes ela não sabe o que é certo e errado, né? Dependendo da idade, a criança realmente não sabe. Mas eu expliquei para eles que quando a gente vai fazer uma coisa errada, assim, que é moralmente errada, um sentimento de que a gente está fazendo errado a gente tem. Isso que é importante a gente saber se escutar. Porque um sentimento a gente tem. E eles assim, mas como que eu vou saber? Então vocês vão pensar o seguinte. Quando vocês forem fazer alguma coisa, ouvir uma música, assistir um vídeo, né? Vocês se perguntem, eu veria esse vídeo na escola? Eu contaria para minha professora que eu vi esse vídeo? Eu falaria para a coordenadora da escola que eu falei tal coisa para o meu amigo? Se a resposta for não, então não é legal. Porque no nosso instinto, a gente entende quando tem alguma coisa que não é errado. E bom, se a gente fala de adultos, mais ainda, né? Porque eu sempre digo que a repreensão na criança é para ensinar para ela que aquilo não é legal, para ela virar um adulto que sabe que não é legal. Então, ela vai fazer coisas sem saber que é errado, até eu ensinar que aquilo é errado. Agora, o adulto não. O adulto sabe que é errado e faz. E aí, ele quer colher outra coisa. Então, é isso, né? A gente, simbolicamente, a gente sabe o que é do homem e o que não é do homem, né? A gente sabe. Então, essa é a 7ª regra. 8ª regra. Diga a verdade ou pelo menos não minta. Acho muito parecida com a 7ª regra, de só fazer o que é conveniente, mas é o seguinte, existem mentiras, existem inverdades, existem omissões da verdade, né? E tudo isso produz consequências que a gente não deseja. Então, ele fala o seguinte, manipular a realidade pela percepção, pelo pensamento, é permitir que exista apenas um resultado minuciosamente desejado e pré-definido, que é a pessoa que manipula a situação, que mente para ela ter aquele resultado que ela quer, né? E aí ela limita a ocorrência da realidade. A mentira cresce e evolui para o orgulho. O indivíduo acaba pensando que o que sabe é tudo o que precisa ser sabido. Então, é aquele indivíduo assim, ele acha que ele sabe tudo. Ele tem a verdade sobre tudo, né? E ele acha que tudo que ele sabe é o que precisa ser sabido, de fato. Ele não precisa saber mais nada. Nada mais além do que ele sabe importa. Então, ele fala... Aí eu vou pegar o trecho aqui, tá? Se você não disser ao seu chefe, seu cônjuge ou a sua mãe, quando for necessário dizê-lo, se você não disser não, tá? Se você não disser não ao seu chefe, seu cônjuge ou sua mãe, quando for necessário dizê-lo, então se transforme em alguém que consegue dizer não quando é preciso. Porém, se você disser sim quando é necessário dizer não, você se transforma em alguém que só consegue dizer sim, mesmo quando claramente é o momento de dizer não. Se você mente o tempo todo, você vai mentir até quando você não precisa mentir. Basicamente isso, né? Então, se você mente, vai mentindo, daqui a pouco você tá mentindo sem precisar mentir. Que, gente, isso é o que mais acontece. Vocês já não se depararam com pessoas assim, ó, que tá mentindo pra você e você pensa, gente, mas por que ele tá mentindo isso? Sabe, a pessoa que não consegue dizer a verdade o tempo todo. Porque é isso que acontece, é uma modulação, né? Então, é muito... Essa frase, ela é um pouco confusa, mas ela fala exatamente isso. Se você mentir quando você precisa dizer a verdade, você vai se tornar uma pessoa que vai mentir, inclusive, quando você não precisa mentir. Você vai mentir o tempo inteiro. E aí vai chegar uma hora que você nem sabe o que você está falando. Então, procure não mentir. Ou, pelo menos, aqui, ó. Diga a verdade. Ou, pelo menos, não minta.
né? Tá, tem certas verdades que às vezes é difícil da gente falar, mas pelo menos não minta. Você tem uma direção, mas pode estar errada. Você tem um plano, mas pode ter sido mal formulado. Se a sua vida não é o que poderia ser, experimente dizer a verdade. Isso é libertador. Se você não tem a vida que deseja, pare de mentir para você mesmo. Né? Porque quando a gente fala assim, não minta, não é só mentir para os outros, é mentir para a gente mesmo também. Então, se você não tem a vida que deseja, pare de mentir para você mesmo que você tem essa vida que deseja. Regra 9. Presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber algo que você não sabe. Escute atentamente. Não tem coisa pior do que estar conversando com uma pessoa que debate tudo que a gente fala. Não é muito chato. É muito chato, né? Porque você tá conversando com aquela pessoa e a pessoa não te deixa falar. Ela tem uma resposta para tudo, ela tem uma observação para tudo, ela tem um ponto de vista para tudo. Então, quando você estiver conversando com uma pessoa, presuma que ela sabe algo que você não sabe. Porque aí você não cai no erro de ser como essa pessoa aqui, ó, da regra 7, né? Que é aquela que pensa que sabe tudo, que só precisa saber o que ela já sabe. Então, presuma que você vai aprender alguma coisa com alguma pessoa sempre. Escute, ouça, né? É o tal da escuta ativa que a gente fala tanto hoje. Você não sabe tudo. E aí, olha esse trecho. Para pensar, você precisa ser pelo menos 2 pessoas ao mesmo tempo. E então, precisa permitir que essas pessoas discordem. O pensamento é o processo pelo qual esses avatares internos imaginam e articulam seus mundos uns para os outros. E isso é muito importante porque a gente tem medo, às vezes, de mudar de opinião, né? Só que a gente só pensa ativamente quando a gente é capaz de mudar de opinião. Então, às vezes, a pessoa quer ter uma visão tão fechada de alguma coisa que nada faz ela refletir sobre aquilo. E quando a gente não reflete, a gente não muda de opinião, né? A gente não se dá o direito de discutir com a gente mesmo. Que aí vem muito do que eu falava no início, a gente poder parar, refletir, né? Se criticar com justiça, mas livre do julgamento do outro, que a gente se sente um pouco melhor. Então, a gente permitir que essas pessoas dentro da gente discutam. Se questionem. Será que o que eu acho é mesmo a verdade? Por que a gente não se faz essa pergunta? Eu acho tal coisa em relação a uma pessoa ou uma situação. Mas será que o que eu penso é realmente verdade? Né? Como a gente tem dificuldade de colocar as nossas opiniões para jogo, né? Bom, 10ª regra. Seja preciso no que diz. Enxergamos ferramentas e obstáculos, não objetos ou coisas. Quando algo não funciona como deveria, o mundo invisível se revela. É o caos à espreita, esperando pelo fim da sensação de segurança, de ordem e de domínio. Aí ele tem o seguinte trecho. O que saiu errado? O que eu fiz de tão imperdoável? Quem é a pessoa com quem eu estava vivendo? Que tipo de mundo é esse? Que tipo de Deus criaria um lugar assim? Então, essa regra, ele coloca como a necessidade de refletir, né? Sobre o que a gente fala e o que a gente causa de causa a partir daí, né? A realidade ignorada se manifesta em um abismo de confusão e sofrimento. É aquela velha história de ir colocando as coisas no tapete, né? E de repente tudo desaba e a gente pensa, meu Deus, por que eu ignorei isso? Né? Porque eu fiz de conta que não estava acontecendo. Porque o fato é que dentro de qualquer situação, não vou dizer de qualquer situação, mas da grande maioria das situações,
Vamos falar assim, quando a gente fala de relacionamentos humanos, né? Da relação humana. Não estou falando de caso de doença, por exemplo, de algo que acontece de uma hora para outra e estabelece o caos. Mas dentro da relação humana, a verdade é que as coisas vão acontecendo devagarinho. Tudo vai acontecendo devagar, esse caos vai sendo construído. E à medida que a gente não é preciso no que a gente fala, a gente não vê a realidade da maneira que ela é, isso vai crescendo até que uma hora estoura. E aí ele faz a seguinte pergunta: é sábio deixar que a catástrofe cresça nas sombras enquanto você encolhe, afunda e fica com ainda mais medo? Porque vai acontecer. Vai acontecer o caos. E aí ele diz, bom, de novo, vou ler essa frase porque eu achei muito, muito impactante. A realidade ignorada se manifesta em um abismo de confusão e sofrimento. E aí ele fala que é preciso se perguntar: o que realmente está errado? O que exatamente eu quero? O que exatamente está... Vocês veem a diferença daquela frase, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de imperdoável? Não. O que exatamente está errado? E o que exatamente eu quero? É a visão da realidade. É o que eu sempre digo, bota o pé na realidade. Qual é a realidade? Todo o resto é suposição, é ponto de vista, é história, é sentimento, é emoção. O pé na realidade. O que é a realidade? O que eu quero? É prático. Regra 11. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Essa regra basicamente é o seguinte: deixa as crianças caírem e se machucar. Ensina que o mundo é difícil. É mais ou menos a mesma coisa que ele falou lá no caso da Cinderela, né? Os meninos, eles precisam crescer com esses desafios. É claro que a gente tem a nossa responsabilidade, né? Desde que, né, são seguros ali. Mas não deixar a criança experimentar coisas, né? É uma castração da possibilidade de crescimento no momento certo disso, porque a partir da brincadeira e de certas experiências, é ali que essa criança vai saber lidar com o caos, com a desordem, com o que não foi planejado, né? O que pra gente parece muito pequeno, mas é ali que se forma isso. Então ele diz isso para fazer uma analogia, não exatamente, né, da criança brincando de skate, mas assim, não atrapalhe a evolução da criança, deixa ela viver a vida dela. Ah, mas a vida dela é difícil. Mas é a vida dela. A gente, como mãe, a gente tem muitas vezes a ideia de que a gente queria reproduzir a nossa infância com os nossos filhos. Só que a nossa vida era muito diferente. Cada um tem a sua história. Os nossos filhos têm a história deles, né? Que é diferente da nossa. Não adianta a gente pensar, não, tudo que vai contra o que eu vivi é ruim, não, porque é a história deles. Ou se a conjunção familiar, enfim, que você fez é diferente do que você tinha, né? O parâmetro de comparação seu é esse. Agora não é tão bom quanto era. Ou será que não é mesmo tão bom quanto era? Ou é mais um aspecto de discussão mais cultural. Mas o fato é que as crianças não têm esse parâmetro. Então, a gente precisa deixar eles desafiarem o mundo, né? A gente não pode atrapalhar essa evolução. E muitas vezes, o atrapalhar essa evolução justamente diz, né, que a gente tem que proteger essa criança, né? Então, a gente precisa parar de enfraquecer as nossas crianças, né? A gente está enfraquecendo, a gente está diminuindo a capacidade de lidar com o fracasso, de lidar com o caos da vida. A gente está querendo, né, trazer pessoas muito protegidas para o lado de fora de casa. E quando, na verdade, a gente vai ter aí adultos cada vez mais infantilizados, né, cada vez mais despreparados, que é o que está acontecendo. Bom, e a última regra é: acaricie um gato ao encontrar um na rua. E ele não quer dizer justamente exatamente isso, mas ele fala basicamente que a gente precisa olhar mais para o que é maravilhoso, porque é simples,
né? Um gato não aceita carinho de qualquer pessoa, né? Ele diz, vamos apreciar as coisas boas da vida. Os gatos são imprevisíveis e se um deles se permite ser acariciado, sorria e acaricie, né? Olhe mais porque é simples, porque é maravilhoso, porque é majestoso, porque é extraordinário. Respira e a ordem vem, né? Esse caos um dia ele passa. Eu adorei falar desse livro, é um livro muito longo e é um livro muito difícil de fazer uma resenha curta dele. Eu deixei passar muita coisa que eu tenho certeza que são coisas que chamariam muito a atenção de vocês numa leitura única e individual. Então leiam o livro, apreciem a obra, deixem os comentários aqui e fiquem ligados para a nossa próxima ciranda que acontece em agosto. Para participar das nossas atividades. Nossas atividades no Instituto são 100% online, 100% gratuitas, essas atividades semanais que a gente tem. Então, para participar, você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp ou, melhor ainda, começar a fazer parte desse canal aqui, né? Se tornar um membro do canal e ativar as notificações, porque aí toda semana, quando tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo e vai ver de primeira mão. Muito obrigada pela atenção de vocês, um beijo e até a próxima.